Sejam bem-vindos à Sinal TV. Estamos de regresso a estúdio para dar continuidade à ronda de entrevistas aos candidatos às próximas eleições autárquicas do dia 1 de outubro. Hoje em estúdio recebemos Manuel Cunha, o candidato do Partido Comunista Português à Câmara Municipal de Chaves. Depois de 2005, 2009 e 2013, Manuel Cunha volta a encabeçar a lista do PCP à autarquia flaviense. Com 52 anos, Manuel Cunha divide a sua vida entre a medicina, a sua profissão, e a política, onde está há quase 40 anos como militante comunista. Bom dia, Sr. Doutor. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada por ter aceito este convite. Em 2013, o último ano em que se candidatou às últimas eleições, e também numa entrevista à Sinal TV, disse-nos que se candidatava a Presidente da Câmara Municipal de Chaves por causa da crise e que aceitou esse desafio por causa da crise que o país atravessava. 4 anos depois, decide ser candidato outra vez. Diz que aceitou novamente o desafio do PCP. Quais são agora as suas motivações para ter avançado com uma nova candidatura? Não sei se lembra de ter dito isso há 4 anos. Tenho mais ou menos boa memória. Eu fazia só um ajuste. Eu sou militante do Partido Comunista, sou candidato da CDU, que apesar de tudo é uma coligação que inclui o Partido Ecologista aos Verdes e muitos independentes e tem uma dinâmica eleitoral que vai muito para além do Partido Comunista. É? Pronto, então corrigimos a candidato da CDU. Claro. Sim. Segundo, eu aceitei ser candidato em 2013. Nós estávamos numa crise muito difícil. Essa crise, em alguns aspectos, está a ser superada, mas persistem um empobrecimento das populações grande, persiste uma redução dos direitos laborais enorme, a precariedade, níveis de desemprego altos, níveis de remuneração miseráveis, principalmente relações entre quem emprega, entre patrões e empregados, que baixaram vários escalões em relação ao que existia antes e que estão longe de recuperar. Depois, nas regiões do interior, e quem tiver mais memória e for atrás, eu também fui candidato cabeça de lista à Assembleia da República por mais do que uma ocasião, e nós desde cedo dissemos que a crise no interior tinha chegado antes e ia desaparecer depois. Muito depois, exatamente. Pronto. E esse é um aspecto essencial que leva ao raciocínio. A crise no interior, a crise no Alto Tâmega, no nosso concelho, está longe de ser superada. E traduz-se que aqueles que saíram pela imigração não voltaram, que a taxa de natalidade não recupera, que o envelhecimento e o isolamento das populações está para se aprofundar, que o risco de aldeias abandonadas e fantasma está aí. E depois passamos para outros aspectos concretos. Se alguém esteve atento à última campanha eleitoral, a candidatura do arquiteto Cabeleira, eu gostava desde já de fazer As eleições locais têm aspectos pessoais que são sempre delicados. Eu gostava que se distinguissem as relações pessoais. Eu tenho uma ótima relação pessoal com o arquiteto Cabeleira e temos divergências políticas profundas. Como é óbvio. Pronto. E isso não impede que mantenhamos uma relação, que eu posso dizer que é uma relação, pelo menos da minha parte, e acredito, sei que da parte dele também é uma relação de amizade. Agora, houve um fenómeno que a própria imprensa explorou pouco. Nas últimas eleições, em 2013, durante a campanha eleitoral, o candidato do PSD e a candidatura do PSD nunca assumiu que a dívida era um problema. Nunca. Eu dizia que a dívida não era problema, que a Câmara tinha capacidade de endividamento, E depois, no dia seguinte, passa a expressão às eleições, a dívida passou a ser o principal problema e o grande objetivo do mandato do PSD e do arquiteto Cabeleira foi resolver os problemas da dívida. Isto, em termos de democracia e de transparência da política, é terrível,
porque eles pretendem ser julgados nestas eleições como aqueles que resolveram o problema da dívida, quando negaram a existência desse problema na campanha eleitoral anterior. Já foi dito publicamente que, em termos financeiros, a Câmara está a recuperar. É evidente, e mais uma vez, está a recuperar à custa de quê? À custa de um corte profundíssimo no investimento. Vamos, mais uma vez, perceber. Eu tenho dito isso publicamente. As dívidas, e o arquiteto Cabeleira foi mais do que uma vez nas Assembleias Municipais, eu lhe chamei a atenção que às tantas tinha quase a postura de que o ter uma dívida é um crime e um pecado. O ter dívidas não é crime nem é pecado. Mais ainda, todos nós, no nosso dia-a-dia, eu pelo menos, e penso que a maior parte dos cidadãos, se endividaram para comprar um carro, para comprar uma casa, para pagar os estudos dos filhos, para aquilo que se entenda. E, portanto, não é um pecado. E há muita gente que não tem dívidas e que é profundamente desonesta. E esses, sim, têm pecados e têm crimes nos seus passados. Portanto, quer as instituições, quer as pessoas, o que define não é ter dívidas. Agora, importa perguntar porquê é que se chegou a esse endividamento. E essa é a acusação mais forte que se pode fazer aos sucessivos executivos camarários que desde 2002 até agora são geridos pelo PSD, primeiro com o Dr. João Batista, depois com o arquiteto Cabeleira, mas que já era vice-presidente nos executivos anteriores, e há todo um conjunto de investimentos e de estratégias erradas que não contribuem ou contribuem pouco para o desenvolvimento do Conselho e da região, mas são uma fonte de endividamento. O que é engraçado, olhando, eu não vi a entrevista na Sinal TV, mas li uma entrevista na imprensa. Passam por cima disso tudo. Aqui há uns anos, quando a CDU dizia a autarquia deve-se preocupar com as acessibilidades, as condições dos caminhos e das estradas, o povoamento das aldeias, a rede de saneamentos e de esgotos, recuperar a gestão pública da água, olhavam para nós na Assembleia Municipal e diziam: lá está o PCP, lá está a CDU a viver no século passado. Porque o que é preciso é o desenvolvimento económico e o Executivo tem que ter uma dinâmica económica de captar investimento. Desapareceu esse discurso. De todo. Esse agora, toda a intervenção política do PSD e esses aspectos que passavam pelo parque empresarial, pelo mercado abastecedor, pela plataforma logística, que eram os pontos essenciais. Aliás, sempre criticou também muito essas obras. Eu sempre chamei a atenção, é assim, não é fácil criticar obras de investimento numa região que carece de investimento. O que nós chamamos a atenção é que não era aquele o modelo de investimento necessário. Curiosamente, o mercado abastecedor, a plataforma logística se desenvolvem-se nos governos do PS Sócrates, ou seja, são estratégias que envolvem o PSD, mas também envolvem o Partido Socialista. E, portanto, quando nós chegamos ao ponto que chegamos, e eu fiz várias intervenções na Assembleia Municipal a dizer: concentremo-nos naquilo que devem ser as funções essenciais da autarquia e não na gestão económica do Conselho, porque não correu bem. Não correu bem e todas as questões, eu gosto muito pouco de falar de números, mas toda a gente sabe qual foi o prejuízo do mercado abastecedor, toda a gente sabe as cambalhotas que foi preciso dar na plataforma logística, toda a gente sabe que o parque empresarial está muito aquém das necessidades e eu chamo a atenção. A culpa é só do Executivo? Com certeza que não, com certeza que não. A crise ajudou, o modelo de desenvolvimento que a União Europeia impôs ao país nos últimos anos inevitavelmente conduz ao empobrecimento e ao esvaziamento, ao despovoamento, à desertificação do interior. Mas atenção, essas políticas tiveram sempre a assinatura do PS, do PSD e do CDS. E não chega, eu já disse isso na Assembleia, e eles não gostaram muito de ouvir.
Nenhum dos candidatos do PS ou do PSD, se for sozinho, sem o partido por detrás, a sua capacidade de angariar votos e apoios é baixíssima. Eles dependem da bandeira do partido pelo qual se candidatam. Isso não é pecado nenhum. A questão é, então, não podem, quando lhes dá jeito, dizer isso são coisas do PSD Nacional, isso são coisas do PS Nacional. Não me parece que se possa ser candidato de um partido sem assumir toda a linha de orientação, no distrito, na região, no país, na União Europeia. E é isso que eu digo sempre. Eu, Manuel Cunha, candidato da CDU, subscrevo o projeto autárquico da CDU, que é um projeto com um prestígio que vai muito para além dos locais onde a CDU é força maioritária e tem responsabilidades concretas, demonstrando que quando as populações, pelo seu voto, dão responsabilidades concretas aos candidatos da CDU, isso traduz-se em trabalho, competência, o célebre lema da CDU, trabalho, honestidade e competência. Eu gosto sempre de contar uma história que é parecida com o que pode ser a história de Chaves. Em Peniche houve um candidato que eu sei que é médico e que foi candidato da CDU várias eleições. Até que numa determinada eleição, ao fim de muito tempo sem sair do sítio, parecido connosco aqui em Chaves, esse candidato foi eleito vereador. E 4 anos depois era presidente da Câmara. E tanto quanto eu sei, as pessoas estão muito satisfeitas, as populações, com o trabalho desenvolvido. Muitas vezes cria-se a ideia de que o Presidente da Câmara tem que ser um gestor. Isso é uma mentira completa. As câmaras têm equipes técnicos, têm equipes alargadas de engenheiros, de economistas, de gestores, de jurídicos, de tudo aquilo que se possa imaginar, e a função do Presidente da Câmara e do Executivo é uma função política, que depois tem que ter suporte técnico, com certeza que sim. Mas aqueles que dão a entender que a questão da gestão do Executivo Camarário é uma questão meramente de gestão, estão a enganar as populações. É uma questão importante. Nesse sentido, a CDU tem uma ambição nestas eleições. E a ambição da CDU nestas eleições, primeiro, é ter uma lista, e em específico no que se refere às eleições para o Executivo Camarário, ter uma lista mais aberta, mais abrangente do que tem tido nas outras eleições. O desafio está lançado, aqui também é uma forma de lançar o desafio. Já o lancei, essa questão. Já o lancei a outros níveis, em contactos pessoais, no que tenho escrito nos jornais, no que tenho dito na Assembleia. Eu muitas vezes sou confrontado com a questão, o Manuel Cunha devia ser candidato independente. Eu digo sempre, aquilo que eu acho que as pessoas possam respeitar ou considerar ou admirar no comportamento político e cívico do Manuel Cunha, para mim é indissociável da CDU e do Partido Comunista. Para mim, não faço aqui teatros, nem oportunismos, nem nada que se pareça. Agora, a candidatura da CDU que eu encabeço à Câmara de Chaves está aberta a todos aqueles que queiram participar, independentemente das suas ideologias, dos seus votos na política nacional, desde que subscrevam o projeto autárquico da CDU, e eu acho que é difícil não subscrever, porque é um projeto adaptado às necessidades das populações e um projeto que, testado em várias zonas do país, tem mostrado aquela capacidade que eu digo de resolver o concreto. O Presidente da Câmara vem anunciar para o próximo mandato que vai resolver uma série de saneamentos básicos. Em 2017 ainda estamos a resolver, 40 anos depois do 25 de Abril, 40 anos depois de executivos autárquicos democráticos, sempre sob gestão do PS ou do PSD, afinal, retrocedemos as conversas de há 4, de há 8, de há 12 anos e voltamos a sentar-nos
em aspectos básicos, do saneamento básico, que são importantíssimos. Só que no discurso tinham desaparecido, dizendo-se e sendo desvalorizados. Portanto, é esse trabalho todo que tem que ser feito, não descurando o desenvolvimento do Conselho. O trabalho básico é voltar a ter mão na gestão da água, é voltar a ter mão em todos os aspectos, que nós não podemos dos lixos da água. Essas são as funções de uma Câmara e de um Executivo. Estava a falar aí do projeto da sua candidatura. Quais são então as linhas orientadoras desse seu projeto? Para que consiga então aliciar pessoas a juntar-se a si e à sua candidatura? Desde logo, o primeiro aspecto é uma ampla abertura em termos de composição da lista, procurando uma abrangência que vai muito para além da CDU, que vai então seguramente muito para além do Partido Comunista, no sentido em que todos aqueles que acreditam que o projeto da CDU em Chaves é válido, e neste caso, se quisermos ser concretos, o projeto da CDU em Chaves, encabeçado por mim, é válido e pode, por etapas, chegar a ser um projeto de poder, e é muito interessante ver que nos últimos 2 anos, 3 anos, nós percebemos que eleitoralmente, por essa Europa fora, por esse mundo fora, as surpresas que houve em referendos, em eleições, muitas vezes surpresas muito desagradáveis, mas que mostram uma coisa, e as eleições francesas mostram como é que é possível romper com o status quo, com aquilo que parecia inamovível, com aquilo que parecia inalterável, e de repente, em catadupa, por esse mundo fora, há mudanças. Volto a dizer que muitas delas são mudanças negativas, mas mostram que é possível mudar e que não há candidatos derrotados à partida e que, no fundo, eu estou um pouco, não é cansado, porque o meu feitio não vai por aí, mas estou um pouco desgastado de ouvir é um projeto muito interessante, que pena que as pessoas não olhem às pessoas e olhem aos partidos e se afastem da candidatura da CDU. E as mesmas pessoas que dizem isso, algumas, depois desafiadas a dizer, mas se pensa isso, então vamos caminhar nesse sentido. E eles próprios que criticam os outros depois têm dificuldade em assumir. Nestes últimos meses, nestes últimos anos, tem-se visto uma mudança. E é nessa mudança que nós apostamos. Aliás, por exemplo, o movimento autárquico independente, que depois deu no que deu e só evoluiu quem quis ser evoluído, mostrou que a capacidade de mudar potencialmente existe. Esse é o desafio. E a verdade é que conseguiram eleger um vereador, não é, para o Executivo Municipal. Sim, mas que independentemente do que se passou projeto, a seguir, não é? É mais um aspecto de degradação completa da política. Completa, não é? Eu só recordo que o grande movimento, o grande primus movem, o grande motivo da candidatura independente é um ataque cerrado ao PSD e à corrupção da Câmara. É ver o que é que aconteceu. Aqueles que apareciam como um movimento autárquico independente, que olhavam com sobranceria para os partidos, eles é que eram os puros, desfez-se no dia seguinte às eleições. Mais ainda, se o PSD repescar o candidato Neves, João Neves, pelo qual, mais uma vez eu saliento, pessoalmente tenho uma boa relação com ele, e ele sabe isso, se for repescado agora, é mostrar que na política vale tudo. Porque eu só recordo o que o candidato João Neves disse do executivo do PSD, dos candidatos do PSD, e como é que depois é repescado, e é isso, ainda podem dizer, a política real é assim, nós tínhamos que ter uma maioria no executivo, o Partido Socialista não viabilizou, e nós chegamos a um acordo com o João Neves. Já é muito discutível e enfraquece muito a posição pessoal do arquiteto Caboia. A seguir, se ele é incorporado na lista e volta à casa depois do que disse, mostra que não havia genuinidade, que não havia sinceridade no que foi dito antes e mostra as debilidades
do Executivo do PSD que tem que ir repescar o seu inimigo mais declarado para voltar a ter força de se candidatar. Voltemos então um bocadinho atrás e voltando a falar no seu projeto, quais são as principais medidas que tem lançadas no seu programa, porque nós estamos num concelho e, como já disse, envelhecido, precisa de desenvolvimento económico, precisa de população ativa, tem vindo a perder serviço, ou seja, são situações severas que não ajudam em nada ao desenvolvimento do concelho. Que medidas é que o PCP, neste caso a CDU, pretende para o Concelho de Chaves para inverter esta situação? O primeiro aspecto que eu saliento, isso acho que se percebe facilmente, é que sem mudanças políticas nacionais das estratégias para o interior, os concelhos podem ser polos de resistência, podem ter opções de desenvolvimento, mas há aspectos que não dependem só dos executivos. Disse-o antes, digo agora e até o direi depois, imaginando que fosse eleito Presidente da Câmara. Não é? Pronto. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, volto a dizer, que é o Executivo camarário tem que fazer uma coisa, envolver-se com as populações e encontrar dinâmica nas populações, ouvindo as pessoas, envolvendo as pessoas em todos os aspectos. E o que é que ele tem que oferecer às populações? A noção de que a Câmara existe, as freguesias existem para servir as populações. E servi-las em todos os aspectos clássicos. Eu nunca sei bem, há um autarca brasileiro, ou havia, não sei se era do Recife, ou de uma autarquia do interior do Brasil, que é apresentado como o autarca modelo do mundo. E honestamente não me lembro de que partido era, se era independente, não é isso. O que ele disse a mim sensibilizou-me muito, que é o que define as autarquias são as pequenas obras, não são as grandes obras. O contrário do que nós temos visto aqui em Chaves. Não são as obras de fachada, ou não são as obras que, mesmo não sendo de fachada, são grandiosas, que definem como é que estão os passeios, como é que estão as ruas, como é que está o saneamento, como é que está a água, como é que está o ensino básico, cuja responsabilidade, como é que está a rede pública de jardins de infância, como é que a autarquia tem um projeto para que as crianças, os bebés, as crianças da idade pré-escolar, principalmente a partir dos 3 anos, possam ter acesso a uma rede pública que vá ao encontro das populações. Como é que não é possível, e nós, CDU, fomos dos poucos que denunciámos isso, já ninguém se lembra, quando nos governos do PSD ou do Partido Socialista se começou a encerrar escolas do ensino básico, já ninguém se lembra, o número de estudantes que era invocado para encerrar era 5. E depois passou a 10. E depois passou a 15. E agora vai em 20 e já há situações em que, havendo 20 estudantes, se pressiona no sentido de encerrar. Não foi aqui, mas um dia andava a passear, eu gosto muito de andar a pé, andava a passear com a minha mulher no Conselho de Boticas e encontrei uma velhota que nem era velhota, mas daquelas senhoras que já tinha netos muito cedo. E disse uma coisa muito engraçada. Na aldeia onde ela vivia, em Torneiros, se não me engano, Ceirão, já não me lembro em qual das duas, o único criança da aldeia era o neto dela, e os pais estavam imigrados. E então a pressão foi, fecharam a escola. E depois era que o neto, para que a carrinha não tivesse que o vir buscar todos os dias só a ele, já pressionaram fortissimamente a autarquia para que o neto ficasse na residência, na sede do Conselho. E foi preciso ela, que era uma senhora firme, bater o pé, porque depois as coisas nunca são como se apresentam publicamente. Voltando à questão, é preciso, em medidas concretas, demonstrar que na rede de escolas, eu aqui há uns anos num debate lancei uma ideia, um desafio. Nós sabemos que há uma necessidade das autarquias do interior, têm projeção nacional, têm iniciativa nacional. E também sabemos que há mais sucesso nas pequenas autarquias que estão à volta de Chaves do que na autarquia em Chaves. Isso é uma questão inquestionável. Então, se nós medirmos o sucesso em proporção aos habitantes,
ainda é mais gritante, não é? As pessoas conhecem melhor a Sexta-feira 13, ou a Festa do Fumeiro, ou a Festa do Folar, ou a Festa da Castanha, ou até a Festa do Azeite, do que as iniciativas de Chaves. Porquê? As iniciativas de Chaves têm sido erráticas. Vocês já nem se lembram, havia o Fashion, não é? Styles, Chaves Styles, Chaves Fashion, já não sei. Todo um conjunto de iniciativas que é bom ter memória para perceber que o PSD, enquanto executivo camarário, foi lançando sucessivos projetos com o objetivo de pôr Chaves no mapa, quase todos já caíram no esquecimento. E quase todos foram insucessos. Ao contrário, aqui à volta, os passos que foram dados foram consolidados. Que desafio eu fiz na altura em relação a... Nós vamos colocar Chaves no mapa porque vamos lançar o ensino artístico no ensino básico. E vamos mostrar que Chaves é um concelho que pega nas artes, quer nas artes no sentido dos meninos poderem produzir arte, quer poderem aprender arte. E a arte pode ser a música, pode ser a pintura, pode ser o teatro. Mas vamos pôr Chaves no mapa e, em vez de enterrarmos não sei quantos milhões no mercado abastecedor, vamos gastar uma pequena fração disso, criando emprego e aproveitando algumas coisas que há em Chaves. Nós, neste momento, temos, por exemplo, o Centro Cultural. O Centro Cultural... Que é onde funciona a Academia de Artes. Onde funciona a Academia de Artes. Digamos que foi a coisa que saiu bem à Câmara, mas não depende dela. Foi concessionada, digamos, e há que tirar o chapéu. É possível fazer melhor? Se calhar é, mas eles fizeram muito bem. Com uma dinâmica, foi-se criando um público de teatro, tem-se vindo a criar um público de espetáculos, mas a colaboração da autarquia é pequena. Se calhar é possível com mas também nem tudo tem que ser responsabilidade da autarquia. Não, mas o que eu digo é a concessão nos moldes em que foi feito do Centro Cultural correu bem. Correu bem. Porque o que depende na cultura diretamente da autarquia é muito pouco. A principal bandeira que a autarquia de Chaves pode ter é o Centro Cultural. É, inquestionavelmente, com um trabalho, até pela persistência, com uma escola de música muito boa, com profissionais muito bons, com miúdos a aprenderem, com trabalho de equipe, com trabalho entre gerações mais novas e mais velhas. Eu, por exemplo, assisti ao espetáculo que não foi organizado por eles, mas que foi no Centro Cultural de homenagem ao Zeca Afonso, que foi qualquer coisa de notável, qualquer coisa de notável. Mas dizia eu, se há 8 anos, quando eu lancei o desafio, a autarquia tivesse lançado mãos à obra e pusesse Chaves no mapa como uma autarquia de pequena dimensão ou média dimensão e que, desde o início, partindo do princípio que a responsabilidade do ensino básico é da autarquia, tinha um projeto diferente. Houve uma preocupação de construir um grande centro escolar. Não teria sido um projeto que eu... Agora está feito, o que está feito depois tem uma coisa. Mas isso também foi feito a nível nacional, não é? Eu sei, mas são as autarquias e os executivos camarários, é evidente que há ondas, eu tenho sempre cuidado de dizer, a onda dos mercados abastecedores, a onda das plataformas logísticas, a onda dos grandes centros escolares. Não é isso que corresponde ao interesse das pessoas. Porque depois queremos coisas de uma grande dimensão. Eu dou o exemplo. O senhor arquiteto Cabeleira lança outra vez a questão das piscinas. Ele quase que devia ter vergonha de tocar no assunto. Em 2002, o PSD chegou ao Executivo e já era evidente que as piscinas que estão nas Caldas, no Taboado, em nada correspondem às necessidades. Já fizeram uma função importantíssima, mas neste momento são muito velhas, não têm condições de higiene, não têm condições de conforto, etc. Em 2002, quem ouvisse o Executivo Camarário ia fazer umas piscinas olímpicas, em cooperação com o Verim. E era tudo uma coisa grandiosa, porque depois vinham para cá competições desportivas. E em nome desse discurso todo, passaram 15 anos e não temos piscinas. E pior, não restauramos as que tínhamos. E continuar a receber competições. Ou seja, nós tínhamos que ter feito aqui algo que não fizemos. De chapéu, se quiser, no tempo que havia dinheiro, coisas estruturais e básicas não se fizeram.
E agora vai-se prometer outra vez as piscinas, que devia haver algum pudor, porque já se falou nisso tantas vezes. E se passarmos para o ensino, nós podíamos fazer uma lista dos grandes projetos do ensino superior. O que soubemos é que a UTAD saiu. Saiu e a culpa é do Executivo? Com certeza que não. Com certeza que não. Mas, no tempo em que se devia ter consolidado, não se consolidou, as políticas nacionais do PS e do PSD conduziram à centralização da UTAD. A UTAD, no tempo em que se podia ter descentralizado a sério, os executivos camarários em Chaves andavam desatentos e colaboraram um pouco nisso, quando tentaram emendar a mão e fizeram a Escola Superior de Enfermagem, já era tarde demais. E não sei se não está ali um potencial elefante branco. Epá, é bom que haja uma escola com capacidade, com instalações, é fabuloso. O tempo em que chega é que, mais uma vez, mostra que os executivos em Chaves estiveram sempre fora do tempo. E agora ouvi falar, desde a Escola Superior de Tecnologia, eu cheguei a vir a ser entrevistado, não como político, mas como profissional, para ir trabalhar para a potencial Escola Superior de Tecnologias de Saúde. Encheu-se a boca com isso, em polos tecnológicos, em tudo. Agora fala-se de uma coisa que me parece mais sensata, que é na questão do associativismo e do turismo. E do termalismo, em parceria com a Eurocidade. Mas nós pode ser, né? Mais uma vez, aquela conversa do benefício da dúvida. Mas já demos tantos. É mais uma bandeira para apresentar nas eleições ou não? Porque já demos tantos. Já alguém se lembra, eu não sei se era Presidente da Câmara, já o Altamiro do Partido Socialista, ou se ainda era o Alexandre Chaves, que vinha uma pista de Fórmula 1 para ensaios. Mas depois, quando se percebe a história por dentro, sempre foi uma mentira isso. Sempre foi uma mentira. Sempre foi uma coisa que toda a gente sabia que não ia existir. Que se fez um pouco de show-off, que só mostra que também quem o fez não tinha os horizontes muito abertos, porque era uma coisa tão descabida. Ou seja, na altura das campanhas eleitorais, surgem sempre uns projetos megalómanos. Atenção, não estou a comparar esse projeto megalómano das pistas com os cursos, que eu acho que são precisos e acho que pode ser um caminho. Agora, já ouvimos tantos caminhos, já ouvimos anunciados na Assembleia Municipal, nas campanhas eleitorais, tanta coisa. A ver, vamos.